Bom dia, senhores deputados. Aproveito antes de mais para vos cumprimentar a todos e cumprimentar também, na pessoa da professora Sandra Maximiano, toda a equipa da ANACOM, cumprimentar também os nossos serviços e dar uma brevíssima explicação. Temos, no âmbito do requerimento para a audição do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM pela qualidade do serviço postal na região autónoma dos Açores, iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, uma audição. O funcionamento é do vosso conhecimento, mas para esclarecimento de quem nos assiste, teremos como primeiro grupo a intervir o PPD-PSD neste caso, seguir-se-ão a ordem das precedências normais. O PPD-PSD dispõe, neste caso em particular, de mais um minuto pela sua qualidade de ser um minuto adicional por ser o requerente. E assim sendo, eu daria, antes de mais, por se tratar de uma entidade reguladora, a palavra durante 10 minutos à Sra. Presidente, dizendo-lhe também uma coisa que é, nós temos uma flexibilidade que ajuda sempre ao esclarecimento. Se no exercício da sua resposta não couber tudo numa ronda, tem a latitude, obviamente, depois na intercalação que vai haver, dar o resto dos esclarecimentos. Sra. Presidente, bem-vinda, faça favor, 10 minutos para uma intervenção. Muito obrigada. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Dr. André Pinotes Batista, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados. Agradeço o convite para participar nesta audição em representação da ANACOM sobre a qualidade do serviço postal, com enfoque na região autónoma dos Açores. O serviço postal constitui um serviço de interesse económico geral, com impacto direto no cotidiano dos cidadãos, das empresas e das instituições públicas. Nas regiões autónomas, e muito particularmente nos Açores, essa relevância assume uma dimensão acrescida, atendendo à dispersão geográfica do território, à natureza arquipelágica da região e às condicionantes estruturais de acessibilidade e de logística que daí decorrem. Nestes contextos, a qualidade do serviço postal não é apenas uma questão operacional, mas um fator determinante de coesão territorial, de igualdade no acesso a serviços essenciais e de inclusão económica e social. A ANACOM, no âmbito das competências que lhe são atribuídas pela Lei Postal, tem colocado a qualidade do serviço postal universal, especialmente nas regiões autónomas, no centro da sua atuação, conciliando a defesa dos direitos dos utilizadores com a sustentabilidade económica ou financeira do serviço. Neste contexto, importa recordar que em 2018 a ANACOM aprovou novos indicadores de qualidade para o serviço postal universal aplicáveis a partir de 2019, com vista a contrariar a degradação do serviço e a crescente insatisfação dos utilizadores. Destaca-se a criação de indicadores específicos para os fluxos entre o continente e as regiões autónomas. Para além do indicador já existente para o Correio Azul, foram introduzidos indicadores próprios para o Correio Registado e para os jornais e publicações periódicas diários, reconhecendo-se que os fluxos CAM apresentam características logísticas distintas. Esses indicadores passaram a prever, para os fluxos com as regiões autónomas, o encaminhamento com um dia útil adicional face ao continente, fixando o prazo de entrega de 2 dias úteis. Foram igualmente fixados objetivos de desempenho ajustados. Concretamente, foi fixado o objetivo de 90% dos envios de Correio Azul, Correio Registado e jornais e publicações periódicos diários fossem entregues em 2 dias úteis nos fluxos com as regiões autónomas, face a 94,5% no prazo de um dia útil no continente. Paralelamente, foram estabelecidos objetivos de fiabilidade, prevendo-se que 99,9% destes envios fossem entregues no prazo máximo de 4 dias úteis nos fluxos CAM. Com o objetivo de incentivar o cumprimento dos padrões de qualidade, em 2021, a ANACOM manteve estes indicadores e objetivos, mas reforçou a responsabilização do prestador do serviço, aumentando o limite máximo de compensação por incumprimento, que passou de 1% para 3% de dedução do preço médio anual do cabaz de serviços. Contudo, em 2022, a alteração da Lei Postal vai introduzir uma mudança relevante no quadro de competências da ANACOM, em matéria de garantia da qualidade do serviço postal. Com esta alteração, passou a caber ao Governo a fixação dos parâmetros de qualidade e dos objetivos de desempenho sob proposta da ANACOM, deixando esta autoridade de ter a competência direta para a sua definição. Este novo regime entrou plenamente em vigor a partir de 1 de janeiro de 2025, após um período transitório, durante o qual continuaram a aplicar-se os indicadores definidos pela ANACOM. A alteração da Lei Postal, em 2022, também transferiu para o Governo a decisão sobre a aplicação dos mecanismos de compensação sob proposta da ANACOM. Estes mecanismos podem assumir a forma de revisão de preços ou imposição de obrigações de investimento. Nesse quadro, o contrato de concessão estabeleceu a aplicação de obrigações de investimento enquanto vigorasse a decisão da ANACOM de 2021.
Embora a capacidade de intervenção direta da ANACOM em matéria de qualidade dos serviços postais tenha sido limitada com o novo quadro legal, a ANACOM tem exercido plenamente as competências que lhe foram atribuídas, apresentando ao Governo as propostas legalmente exigidas e respondendo de forma célere às solicitações no âmbito da sua função de coadjuvação. No âmbito deste novo enquadramento legal, foi adotada em setembro de 2024 a Portaria 216/24, que fixou os indicadores de qualidade de serviço aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2025, com base na proposta apresentada pela ANACOM. Essa proposta teve como objetivo simplificar e tornar mais eficaz o sistema de monitorização de qualidade, reduzindo o número de indicadores de 22 para 8, assegurando simultaneamente níveis elevados de exigência, em alinhamento com as melhores práticas da União Europeia e com os valores médios observados noutros Estados-membros, nos termos da Lei Postal e do Contrato de Concessão do Serviço Universal. A referida portaria reduziu o valor objetivo de alguns indicadores e eliminou um dos indicadores inicialmente propostos, o relativo ao correio normal em quantidade. No caso dos fluxos CAM, passou a existir um único indicador para os envios prioritários, incluindo correio azul, correio registado e jornais e publicações periódicas, com periodicidade inferior à semanal. Sem prejuízo desta simplificação, os CTT continuam obrigados a medir os níveis de qualidade de cada um destes serviços, permitindo assim monitorizar a sua evolução. No que respeita ao desempenho dos CTT, enquanto prestador do Serviço Postal Universal, têm-se verificado incumprimentos dos objetivos de qualidade nos últimos anos. Passando agora à situação específica nos fluxos com os Açores, importa referir que a ANACOM acompanha de perto os níveis de qualidade de serviço nestes fluxos, embora a comparação seja feita por referência aos indicadores nacionais ou dos fluxos CAM, por não existirem IQS específicos para a região dos Açores. Assim sendo, em 2024, os dados para os Açores mostram que apenas 75,7% do correio normal foi entregue em 3 dias, face a um objetivo nacional de 96,3%. O correio azul teve 77,1% de entregas em 2 dias, face a um objetivo de 90% para os fluxos CAM. E o correio registado atingiu 63,9%, também abaixo do objetivo de 90% para os fluxos CAM. Os dados provisórios dos primeiros 9 meses de 2025 indicam uma deterioração adicional, com o novo indicador de envios prioritários, o IQS 3, fixando-se em 58,8%, quando o objetivo é de 87% para os fluxos CAM. Relativamente aos anos de 2022 e 2023, foram aceitos pelo Governo as obrigações de investimento propostas pelo CTT como mecanismo de compensação. Estas medidas têm caráter transversal, visando a melhoria global do serviço postal universal, esperando que contribuam para um reforço da qualidade do serviço também nas regiões autónomas. No que se refere às reclamações, no período de 24-25, o setor postal representa na região dos Açores cerca de 66% das reclamações no conjunto das comunicações e serviços postais. Cerca de 70% das queixas estão relacionadas com falhas na distribuição, nomeadamente atrasos e extravios. O segmento mais reclamado é o de encomendas, 47%, seguido pelo Correio Expresso, 24%. Contudo, importa esclarecer que o Serviço CTT Expresso não integra o Serviço Postal Universal e que a maioria das encomendas não está incluída no Serviço Universal. No exercício das suas competências de supervisão e fiscalização, a ANACOM tem realizado ações regulares de fiscalização aos centros de distribuição postal e à rede de atendimento na região autónoma dos Açores, quer no âmbito do planeamento anual, quer em resposta a reclamações apresentadas por utilizadores e por autarquias locais. Entre 2024 e 2025, a ANACOM realizou 4 ações de fiscalização aos centros de distribuição postal de Ponta Delgada, Madalena e Povoação, além de supervisionar a rede de atendimento em Velas, Calheta, São Roque e Lajes do Pico. Das ações e interações, constatamos nomeadamente um déficit de recursos humanos em várias ilhas, o aumento exponencial do volume de encomendas associado ao crescimento do comércio eletrónico e a saturação da rede de atendimento. Sempre que são identificadas irregularidades no funcionamento da operação de distribuição postal nos centros vistoriados e sem prejuízo da eventual instauração de procedimentos sancionatórios, quando se verificam infrações, os CTT são notificados e instados a adotar as medidas necessárias à sua correção.
A ANACOM assegura, subsequentemente, um acompanhamento próximo da execução dessas medidas. A ANACOM mantém igualmente um diálogo permanente com o Governo Regional dos Açores e com a SATA Carga, reconhecendo que parte significativa dos constrangimentos observados decorre de desafios estruturais associados ao transporte aéreo interilhas e aos fluxos continente-Açores. A alteração do perfil do correio, hoje marcado por um peso crescente das encomendas volumosas, tem vindo a exercer uma pressão adicional sobre a capacidade de transporte disponível. Neste contexto, a ANACOM considera relevante que, a par de medidas internas de gestão por parte do CTT, possam ser equacionadas soluções que contribuam para a melhoria da capacidade e da eficiência do transporte postal, atendendo ao impacto direto que estes fatores têm na qualidade do serviço prestado aos cidadãos das regiões autónomas. Importa referir que a SATA irá em breve adotar um novo sistema de gestão de carga que permitirá comparar com maior detalhe a carga solicitada com a efetivamente transportada. Esta informação reforçará a capacidade da ANACOM para monitorizar o cumprimento das obrigações do prestador e identificar os principais pontos de atraso na cadeia logística, seja no processamento intermédio, seja no transporte aéreo. Por fim, quero reafirmar que a ANACOM está plenamente consciente das dificuldades sentidas pelos cidadãos e pelas empresas na região autónoma dos Açores e no acesso a um serviço postal de qualidade. No exercício das suas funções enquanto entidade reguladora independente e no quadro da sua função de coadjuvação ao Governo, a ANACOM continuará a desenvolver todos os esforços ao seu alcance para contribuir para uma melhoria da qualidade do serviço postal na região, assegurando um escrutínio rigoroso e permanente do cumprimento das obrigações do prestador do Serviço Postal Universal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo a exposição inicial, daria então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de 7 minutos para o efeito. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, a professora Sandra Maximiano, e a sua equipe, e começaria por centrar e enquadrar este nosso requerimento. A questão do serviço postal e do desempenho do CTT nos Açores é, como de resto foi patente na sua exposição inicial, um problema subejamente conhecido, subejamente debatido, mas, na verdade, o endereçar das soluções, o resolver o problema em concreto, que é isso que interessa às pessoas, nunca foi uma prioridade com eficácia, pelo menos até à data de hoje. E há uma primeira questão que não pode ser escamoteada. Todos os indicadores, que aliás a senhora professora teve a oportunidade de confirmar, estão, em regra, 30% abaixo os dos Açores, quando comparado com os objetivos nacionais em matéria de serviço postal universal. Estamos a falar de cartas, muitas vezes, dos tribunais, estamos a falar de coisas de responsabilidade, que são perdidos prazos por um incumprimento reiterado daquilo que são os compromissos. A ANACOM não tem só a função de fiscalização, de coadjuvar o Governo naquilo que é a atividade do serviço postal, vai muito mais além, porque, ao fim e ao cabo, acaba por ser a entidade que protege os consumidores de certa forma. Disse a senhora professora e bem que 2/3 das reclamações em matéria de serviço postal e de comunicações nos Açores são exatamente pelos atrasos e incumprimentos, quer no serviço postal universal, quer nas encomendas, e, na verdade, o consumidor açoriano à data de hoje é completamente impotente. Primeiro depara-se com um portal do CTT em que tem uma menina ou um menino de inteligência artificial que repete à exaustão aquilo que o mail já lhe disse do ponto de situação da encomenda. Não consegue chegar à fala com ninguém. Isto é uma atrocidade do ponto de vista do tratamento do consumidor. Não há outra hipótese. E o que acontece é que esta queixa acaba por ser feita à única entidade que o consumidor tem como garante dos seus direitos de cidadania, que é a ANACOM. Mas, na verdade, há depois uma inconsequência prática da responsabilidade e da intervenção da ANACOM, porque nada acontece. Ora bem, chegados aqui, há questões que têm que ser objetivamente colocadas. E uma delas é, em relação aos Açores, quando se fala de um atraso, isto é uma questão que não é só, infelizmente, em relação ao Serviço Postal Universal, fala-se do atraso para os Açores. Senhora professora,
deu exemplos de algumas auditorias em algumas estações do CTT, mas a nós não nos interessam os atrasos para os Açores. Interessa-nos saber, por exemplo, um cidadão de Santa Cruz da Ilha das Flores se recebe uma carta 60 dias depois. E a Anacom não sabe responder a esta pergunta. Não há indicadores. Eu já não lhe peço por ilha. Eu peço-lhe por grupos de ilha. Os indicadores têm que ser fidedignos e espelhar a dificuldade em relação a Santa Cruz das Flores, ao Corvo, ao Grupo Central ou ao Grupo Oriental. A Anacom tem obrigação de trabalhar dados junto do CTT para responder. Não é se está ou não no indicador de serviço, isso já não nos interessa. Interessa-nos um serviço à população, um serviço ao país, que é a obrigação da Anacom, colocar no portal da Anacom, por grupos de ilha, quais são os atrasos das correspondências, quais são os atrasos das encomendas. Senhora professora, o ano passado, em julho, salvo erro, deu-se a situação caricata, que se não fosse dramática, tinha alguma graça, que foram os cidadãos da Ilha Terceira, foram para dentro da estação do CTT Angra do Heroísmo catar as suas encomendas. Oh, senhora professora, isto está ao nível, digamos, de uma série humorística, mas isso é a verdade. Ao fim de 30 dias, sem qualquer resposta do paradeiro das encomendas, vão procurar onde é que elas estão os próprios utilizadores. Isso não existe. Quer dizer, isto é impensável. Onde é que para a Anacom nisso? A Anacom deve estar na prestação de uma informação fidedigna, de auditorias regulares, e deve publicitar as ações e as coimas no seu portal. A confiança dos cidadãos na Anacom e nas autoridades advém da transparência da informação. E nós, nessa matéria, do serviço dos CTT nos Açores, temos um buraco negro. Os açorianos reclamam, manifestam-se com artigos de opinião, a Anacom reconhece, mas nada acontece. Isso não pode ser, isso não pode ser. E nós, atores políticos, queremos intervir, mas para intervir com assertividade precisamos dos dados. Dados que a Anacom tem por obrigação de os trabalhar. E deves fazê-los numa base trimestral. Não é ver-se anualmente se está cumprido ou não. Não, trimestralmente. Porque a análise trimestral vem por pressão no prestador de serviço e, naturalmente, no decisor político. Há uma outra questão que não pode deixar de ser tida em conta. Fala-se muito que o problema é o transporte aéreo. Até pode ser, mas a verdade é que isto é sempre um limbo. A senhora professora disse com um ar, digamos, complacente que agora a SATA, porventura, vai ter um modelo novo de carga aérea. Vamos ver se funciona, se há, se não há. Já não estamos na fase das constatações, estamos na fase das resoluções. E isto atingiu o limite da sustentabilidade. Há, neste momento, uma petição de cidadãos na Assembleia Legislativa dos Açores que é o grito de desespero desta situação que ninguém resolve. E nós estamos preparados para propor as alterações enquanto parlamentares. Mas só o podemos e devemos fazer com base em números concretos, reais, em constatações de facto, de verdade e que sejam sustentadas. E, portanto, o que peço é que nos diga quais foram as audições e auditorias e com que regularidade são feitas nos Açores, quais foram as coimas em concreto que a Anacom sugeriu, aplicou ou propôs ao Governo que tomasse no quadro da nova lei e se vai ou não passar, em nome da transparência e do rigor deste problema, a colocar no vosso site, trimestralmente, idealmente, por grupo de ilha, idealmente por ilha, admito que por ilha possa ser difícil, mas pelo menos o grupo ocidental, o grupo central e o grupo oriental, quais são esses indicadores? Tem que acabar o buraco negro que ninguém sabe e o deixar do consumidor açoriano entregue a si próprio. Isso ainda não é, digamos, a república de não haver quem tenha responsabilidade e quem tenha que atuar. E, portanto, são essas perguntas em concreto que lhe agradeço que nos ajude a compreender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo registro rigoroso da utilização dos tempos. Sra. Professora, Sra. Presidente, faça favor. Muito obrigada. Mesmo tempo. Portanto, aqui duas questões. Queria falar um bocadinho da parte dos indicadores e dos dados de desempenho que publicamos. A Anacom tem divulgado informação sobre os níveis de qualidade do serviço que estão correspondentes aos indicadores de qualidade que os CTT são obrigados a assegurar. É verdade que a Anacom tem mais informação. Dados por ilha não são reportados pelos CTT. É possível que a Anacom os possa pedir, mas atualmente esses dados por ilha não são reportados. A portaria prevê o reporte adicional de informação pelos CTT,
para cada IQS e o serviço também medido, desagregado pelo continente, Açores, Madeira e total dos fluxos CAM. E essa informação é reportada para acompanhamento e monitorização pela ANACOM, mas não tem sido divulgada pela ANACOM. Ao abrigo da portaria do CTT, portanto, ao abrigo da portaria, os CTT também reportam a informação dos EQS e também alguma informação adicional com maior desagregação, por exemplo, o valor de cada EQS para os Açores. A portaria prevê que possamos até divulgar essa informação. Não temos divulgado, mas temos-a utilizado para monitorização e iremos avaliar em que moldes é que iremos fazer para divulgar essa informação. Gostaria também de dizer que a portaria que fixa os IQS em vigor desde 2025 não prevê também o reporte por ilha, mas prevê a partir desse ano o reporte do total de intra-ilha para cada região autónoma e intra-ilha para o prioritário dos Açores e Madeira. A desagregação não é garantida e, em função do que venha, depois essa informação, a ANACOM ponderará também pedir mais informação. Como disse, vamos avaliar em que modos é que poderemos obter essa informação. É possível pedir, como disse, informação ao CTT por ilha. É também possível a ANACOM efetuar cálculos a partir da cópia de base de dados, de suporte de cálculos dos valores do IQS que os CTT reportam à ANACOM, juntamente com o reporte dos valores anuais dos IQS. Mas é preciso notar que, de acordo com o número 10 do artigo 3 da portaria, estipula que que a informação que os CTT reportam à ANACOM no âmbito desta base de dados, que é, portanto, recolhida para o cálculo dos IQS, não é passível de ser divulgada. Portanto, há aqui dois tipos há informação que temos que ter cuidado com o que é possível divulgar. Portanto, a informação que os CTT reportam à ANACOM é possível divulgar. A que está na base de dados, ou seja, que serve para o próprio cálculo dos IQS, que aí não é possível divulgar, nós vamos ver que cálculos internamente, trabalhando essa informação, pois será, ou seja, é uma divulgação aí da ANACOM e é isso que estamos a avaliar, em que moldes é que podemos divulgar essa informação. Portanto, toda essa divulgação tem que ser objeto de uma ponderação, nomeadamente a sua relevância, tendo em conta também a relevância e o peso estatístico da própria informação, portanto temos de ter em atenção essa análise, da confidencialidade da informação e, certamente, enquanto autoridade que se preocupa também com o risco de litigância por parte da empresa, se divulgarmos a informação que não é passível de ser divulgada. Mas é realmente algo que também nos preocupa e que tem estado em cima da mesa, mas certamente podemos divulgar a informação mais desagregada, que é reportada pelo CTT ao abrigo da portaria. Portanto, esse é logo aí um primeiro passo. A partir daí vamos ver, também trabalhar o que é que pode ser mais divulgado. Sobre as ações de fiscalização, nós temos tido, em especial no ano passado, alguma atenção à região autónoma dos Açores. Como disse no discurso inicial, foram realizadas as 4 ações de fiscalização e é verdade, e constatamos, portanto, os problemas que indicou, uma saturação das estações, falta de espaço, portanto, um excesso, não é? Um número de encomendas muito volumosas e alguma falta aí dessa organização que depois tem impacto também na distribuição. É reportado também, o CTT refere-se à questão da falta de recursos humanos. Referiu e bem, e é uma queixa que é transversal até a outros setores, um atendimento automatizado por agentes de inteligência artificial.
aí, portanto, também a nossa capacidade de intervenção é mínima, para além de alguma recomendação que possamos fazer para que haja sempre após algum tempo, um atendimento humano, para que não seja, que seja sempre possível recorrer a um atendimento humano, se assim o utilizador o desejar. Podemos fazer recomendações nesse sentido, certamente, mas isso tem a ver com a própria gestão dos CTT. Diga. Pois é isso. Pronto, há aqui uma coisa a esclarecer, que é verdade que a legislação só obriga que exija um ponto de contacto, não explicitamente que é um ponto de contacto humano. Pronto, mas e como disse, mas no âmbito das recomendações, a ANACOM está também aberta a fazer e discutir essa possibilidade com os CTT, se isso em prol de melhorar o serviço. Quanto à publicação das coimas, acho que é política da ANACOM a publicação das coimas, aliás, todo o resultado da ação sancionatória e o fazermos frequentemente quando são aplicadas, motivos obviamente de transparência, mas também para ter um efeito que, enquanto economista comportamental, sei que é importante também essa divulgação, não é? Portanto, isso fazemos, certamente, e depois referiu, claro, o problema do transporte aéreo. Nós conhecemos e incitamos os contatos, como disse, quer com o Governo Regional, quer com a SATA, percebemos quais são os constrangimentos, queremos fazer parte da solução, queremos ajudar no âmbito da coadjuvação, até nessa análise de possíveis soluções que possam vir a estar sobre a mesa, tudo o que esteja na disponibilidade e na possibilidade de melhorar o serviço postal. E como diz, e com razão, é um problema que temos consciência e vontade de resolver também. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu dei aqui uma tolerância adicional de tempo, eram 6 minutos, dei 7, mas volto. Não tem problema nenhum. O importante é que as pessoas fiquem esclarecidas e volto a reiterar que, mesmo nas respostas aos outros grupos, se for necessário complementar alguma informação, obviamente que teremos essa abertura. Só não o posso mais porque temos uma agenda dura, inclusivamente a seguir vamos-vos ouvir novamente a voz e, portanto, ainda temos aqui uma longa manhã de trabalho. Eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, para uma intervenção. Tem até 5 minutos, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes da ANACOM. A qualidade do serviço postal universal nos Açores constitui uma preocupação estrutural para os cidadãos, as empresas, as autarquias e os serviços públicos da região autónoma. Ao longo dos últimos anos, têm sido reportados atrasos significativos na entrega de correspondência, encomendas, documentação oficial e bens essenciais, com impactos diretos na economia regional, na administração pública e nos direitos dos cidadãos. Os dados mais recentes dos indicadores de qualidade de serviço postal evidenciam falhas concretas nos fluxos entre o continente e os Açores. E em passados de abril de 2025, até foi noticiado que houve dificuldades no envio de documentação oficial e bens essenciais, alertando para impactos em serviços públicos e na justiça administrativa. Estas falhas colocam em causa não só o princípio constitucional da coesão territorial, mas também o direito à igualdade no acesso a serviços públicos essenciais. Numa audição com a ANACOM em 2025, foi anunciada que houve essa reforma significativa dos indicadores de qualidade de serviço do postal universal, passando de 24 critérios para apenas 7. Esta decisão simplifica o modelo de avaliação, mas também levanta sérias preocupações quanto ao nível de escrutínio regulatório e à capacidade do Estado para monitorizar adequadamente a qualidade do serviço, sobretudo em regiões ultraperiféricas como os Açores, onde a insularidade agrava os riscos de exclusão. Neste contexto, importa esclarecer se estamos perante, então, uma falha estrutural do modelo de concessão do Serviço Postal Universal, uma insuficiência da fiscalização regulatória por parte da ANACOM ou uma incapacidade operacional do concessionário em assegurar as suas obrigações nas regiões autónomas. A senhora Presidente, aqui na sua introdução, acho que no fundo, comunicou indiretamente que o modelo atual não está a funcionar. E neste sentido, gostaria de saber, então, que medidas são necessárias, mesmo específicas,
para que este modelo seja diferente e que prazo é que podemos ter então aqui um modelo diferente para o serviço postal nos Açores. Relativamente às vossas ações de fiscalização e as reclamações, gostaria de saber quais foram as medidas tomadas pelo CTT nas várias ilhas e quantas reclamações já foram tratadas, porque achamos que isto é importante e gostaria também de saber se a Sra. Presidente pode realmente afirmar que o atual contrato de concessão não garante efetivamente uma igualdade aqui territorial dos serviços postais nos Açores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo também a gestão do seu tempo, devolvi a palavra à Sra. Presidente. Muito obrigada, e muito obrigada aqui pelas questões colocadas. A ANACOM tem procurado sempre assegurar os níveis adequados de qualidade de serviço dentro das suas competências, não é? Portanto, quer em todo o território nacional, quer na região autónoma dos Açores. E como referi na minha intervenção inicial, em 2018 a ANACOM tinha aprovado novos indicadores de qualidade que foram associados portanto, a qualidade de serviço e também os objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal para vigorarem então a partir de 2019. E esse objetivo foi realmente, o objetivo da ANACOM foi criar as condições para que fosse assegurado um maior nível de qualidade do serviço postal universal para inverter a situação o progressivo agravamento da qualidade crescente e insatisfação dos utilizadores. A criação, portanto, com essas alterações, houve então a criação de indicadores específicos. E vimos indicadores específicos para os serviços prioritários. A decisão da ANACOM de 2021 também veio manter esses referidos indicadores. Refiro novamente, como referi na minha intervenção inicial, por forma a incentivar o cumprimento dos objetivos fixados, a ANACOM procurou aumentar o valor máximo da compensação aos utilizadores. O que implicou aí a dedução de preço médio anual do cabaz passar de 1%, valor máximo passar de 1% para 3%. Portanto, aí também com esse objetivo da melhoria da qualidade do serviço postal nacional e com impacto certamente também nas ilhas. E todas essas ações foram realmente adotadas num quadro em que a lei postal atribui à ANACOM a fixação dos indicadores. Isso vem-se a alterar em fevereiro de 2022, portanto, com a nova lei postal e o novo contrato de concessão, que limitaram a capacidade de intervenção direta da ANACOM. Apesar disso, a ANACOM tem cumprido integralmente as competências que a lei postal lhe atribui, tem apresentado ao Governo também todas as propostas que são legalmente exigidas de aplicação do mecanismo de compensação e também feito uma análise das propostas de investimento que o CTT apresenta, sempre dando algum parecer da nossa parte para a verificação portanto, a capacidade dessas propostas de contribuírem para a melhoria da qualidade do serviço postal e tem respondido oportunamente a todas as solicitações no âmbito das suas atribuições de coadjuvação e, como afirmei, também efetuado ações de supervisão. É de referir que neste novo conjunto de indicadores, temos um único indicador, no caso dos fluxos CAM, que engloba os serviços prioritários, mas sem prejuízo dessa redução. Os CTT continuam obrigados a medir os níveis de qualidade de cada um desses serviços. E a ANACOM monitoriza também a sua evolução para cada um destes serviços. Portanto, e como afirmei anteriormente, não divulgamos essa informação, mas existe também essa ponderação nessa mesma divulgação. Sobre as soluções possíveis, e como afirmei também, nós estamos aqui para ajudar, queremos procurar uma solução, queremos fazer parte da solução e nesse âmbito, no âmbito da coadjuvação, faremos todas as análises que nos forem pedidas para encontrar uma solução para o problema. Atuamos sempre, como disse, no quadro das nossas competências. Quanto às reclamações, em 2024, para informação, tivemos 459 e um aumento em 2025 de 500, passaram para 507 reclamações e sim, portanto, a ANACOM tem feito
a análise também dessas reclamações e agido no âmbito da supervisão e da ação sancionatória. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dava então a palavra ao deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. 5 minutos, não é? Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Cumprimentar aqui os representantes da Amazon e dirigindo-me diretamente, da Amazon agora, da Anacom, até vem a propósito. Sra. Professora, nós temos um problema que é reconhecido por todos nos Açores. E não há nada pior para a população do que sentir que não há a presença do Estado para a resolução dos seus problemas. Eu não falo do Estado enquanto alguém que é detentor de uma empresa, mas enquanto alguém que garante que aquilo que é um serviço básico, fundamental, que deve ser servido e que deve ser prestado à população, funciona. Ou a quem nós podemos recorrer quando ele falha. E o serviço, eu vou colocar desta forma, o serviço de correio, que inclui tudo aquilo que referiu mais as encomendas, pura e simplesmente não funciona. E ninguém sabe das entidades que intervêm, ninguém sabe como resolver. E todos dizem que a culpa não é sua. A Anacom diz que faz o que pode. Os CTTs admitem que não conseguem cumprir os serviços a que estão obrigados. Eu não sei se a senhora professora ouviu a audição dos CTTs. Não é nada pior para um açoriano do que perceber o seguinte, é que, à partida, eles dizem que perto de 20% da carga de correio, de encomendas, de serviço postal, fica atrás diariamente. 20%. Isto quer dizer que, ao fim de 5 dias, nós temos uma falha de 100% daquilo que deveria acontecer. E há uma primeira falha, e que aqui me parece, e que faz-me alguma impressão, peço desculpa, Sra. Professora, eu sei que está com boa intenção e com vontade, tem a ver com a informação. Bom, há um problema de informação. Verdade. Nós não sabemos o que é que acontece para a generalidade do serviço postal nos Açores, sobretudo quando ele está dividido por 9 ilhas. Mas a informação que temos disponível, por si só, já deveria implicar uma preocupação extraordinária. Nós não cumprimos minimamente com os indicadores que a própria Anacom coloca. Há um dado que a senhora professora deu aqui há pouco, que eu não sei se percebi bem, que cerca de 60% das reclamações a nível nacional são provenientes dos Açores. Se isto é verdade, se eu percebi bem, isto quer dizer que 2,5% da população geram 66% do total nacional. Bom, isto quer dizer que há aqui, de facto, um problema. Bom, estamos na informação, mas depois passamos para a resolução. Então, o que é que nós podemos fazer para resolver o assunto? A Anacom é uma entidade reguladora. Tem mais competências apenas do que fiscalizar o cumprimento da atual lei. Tem uma competência, inclusive, de propor um novo quadro regulatório. Pode propô-lo ao Governo, pode propor à Assembleia da República, inclusive. E nós temos uma situação que, efetivamente, não funciona. Os CTTs fizeram uma proposta, que, aliás, o Partido Socialista mais tarde acompanhou. Eles disseram que era possível, com um avião cargueiro, resolver parte do problema. Bom, mas isso implica obrigações de serviço público. A Anacom tem posição sobre este assunto. Já estudou esse assunto. Sabe se é possível resolver. Eu vou-lhe dar um exemplo para percebermos como é que todo o sistema funciona mal. Em frente à minha casa, nos Açores, há um posto de saúde que sempre que tem a necessidade de notificar os cidadãos para uma vacina, para uma consulta, envia um postal, um correio com aviso de recepção. Demora 30 dias a atravessar a minha rua. Obviamente que ninguém é ingênuo de perceber que o correio não funciona assim de atravessar a rua. Mas não, a carta vai para os serviços de processamento em Ponta Delgada, é enviada para Lisboa. Em Lisboa é novamente processada e depois fica à espera de vaga no avião para voltar e para fazer os tais 150 metros. Ou seja, para fazer 150 metros, aquela carta fez mais de 3.000 quilómetros. Mais de 3.000 quilómetros.
E isso implica um atraso de 30 dias. Quando a carta chegou, já tinha passado a consulta. E isto revela que não é só um problema de cumprimento da lei. É um problema do modelo de funcionamento. E aí a ANACOM tem competências diretas para resolver o problema. Na verdade, quem sofre com o não funcionamento do serviço de correio nos Açores são as pessoas. E aquilo que nós vemos muitas vezes são respostas burocráticas. E de respostas burocráticas não resolvem assunto nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pelo rigor com que geriu também o seu tempo. Sra. Presidente, então, dar-lhe a palavra para os esclarecimentos que entender no mesmo tempo, 5 minutos. Faça favor. Portanto, queria só aqui fazer já também um esclarecimento que tem a ver com as reclamações. Portanto, não são 60% das reclamações totais nacionais. Portanto, o que nós temos é que no conjunto das reclamações das comunicações, portanto, todos dos setores regulados para a região autónoma dos Açores, que incluem as telecomunicações, 66%, claro, porque, aliás, porque sabemos que as telecomunicações é um setor particularmente reclamado, e daí ser importante este indicador, como reparou, que é, portanto, 66% dessas reclamações, desse conjunto das reclamações das comunicações na região autónoma dos Açores, são referentes ao setor postal. Portanto, e temos essa consciência. Queria também aqui esclarecer que sobre aquela questão da, antes de mais, que foi agora também na sua última parte da intervenção, sobre uma carta que vem do outro lado, uma carta que vem do outro lado da rua para a sua casa, se vai a Lisboa ou Porto para ser processada e que depois volta para o destino. Queria aqui dizer que os CTT são obrigados a assegurar os objetivos de desempenho, portanto, da qualidade que se encontram fixados. Agora, é uma questão de gestão, compete aos CTT decidir a forma como se organizam a prestar o serviço. Agora, estão obrigados a assegurar aqueles objetivos de desempenho. Pronto. Mas é uma questão de gestão e percebo que seja estranho e que, à medida que se automatizam mais os processos e que esse investimento seja feito em grandes centros de distribuição, que isso aconteça. Do que sabemos, até também de algumas reuniões informais que tivemos com o CTT, já para esclarecer essa questão, é que nem todos os envios postais vêm a Lisboa ou Porto. Embora, e nós também, exatamente em reflexo à própria audição do CTT e também para nosso esclarecimento, e tivemos, portanto, algumas, portanto, reunião informal também com as equipas técnicas do CTT para nos esclarecerem sobre isso, e do esclarecimento que tenho é que nem todos os envios vêm a Lisboa ou Porto, embora que alguns vão de uma ilha para outra para voltarem, para serem distribuídos à ilha de origem. Portanto, acontece que não existe essa capacidade em determinadas ilhas, vou dar aqui um exemplo, uma Horta, um Faial, de fazer esse sorting dentro daquela ilha e que essa correspondência vá então para uma outra ilha para ser depois distribuída na Horta ou Faial, dado o exemplo que dei. Portanto, nós também procuramos esclarecer esse ponto, se bem que, uma vez mais, e como digo, é uma questão de gestão dos próprios CTT, assim como é as opções no atendimento, se é um atendimento automatizado, ou com recurso à inteligência artificial, ou mais humanizado. Portanto, o que nós tentamos fazer é sempre tentar aqui algumas recomendações e ver com os CTT pontos que possam ser melhorados para, obviamente, assegurarem, cumprirem o que estão obrigados a cumprir, que são os objetivos de desempenho. Sobre a questão do cargueiro, eu, pessoalmente, acho que, e concordo se calhar com o facto de que resolveria a situação, dado o problema, resolveria a situação. Porquê? Porque nós, e dos contactos que temos, quer com a SATA, quer com o Governo Regional dos Açores, o transporte aéreo enfrenta grandes desafios, não é? Portanto, nós temos, isso para dar aqui uma fotografia lata do problema, nos fluxos com o continente, com os Açores,
Existem voos com capacidade de carga significativa, portanto, a partir de Lisboa e Porto, e o processamento, portanto, também há problemas ao nível do processamento intermédio, quando o desafio acentua-se quando esse correio é endereçado às ilhas periféricas, chega aos aeroportos principais, portanto, antes de seguir para o destino final, esta carga tem de ser processada e triada e acaba por também ter aqui algum tempo adicional. Há limitação por volume e também as aeronaves da SATA agora apresentam grandes restrições, os porões de carga têm restrições severas, portanto, e não é tanto o peso, é mesmo o volume, e isto tem a ver com o aumento de encomendas face ao crescimento do comércio eletrónico. Temos também uma competição de cargas e horários, portanto, temos aqui uma série de problemas que estão relacionados com o funcionamento da SATA e que não está a ser compatível com as necessidades portanto, face dos postais, do serviço postal, da qualidade aqui, se coaduna com a qualidade que é exigida para o serviço postal na região. Portanto, é uma solução possível, a questão de um cargueiro, estamos disponíveis para analisar também com todos os stakeholders envolvidos essa possibilidade e tudo o que venha para melhorar a qualidade do serviço postal universal, a ANACOM certamente apoiará. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu colocava agora à consideração dos partidos não registando mais intervenções o seguinte: nós estamos bem a cumprir aquilo que está planeado nos nossos trabalhos, temos uma segunda parte, antes da questão da segunda ronda, que já colocarei, que é para se iniciar às 11, são exatamente 11 horas, obviamente depende da vontade dos seus deputados se querem ir a uma segunda ronda nesta matéria, até porque a entidade é a mesma. Eu penso que não existe necessidade, mas tinha que considerar a consideração do plenário. Assim sendo, Sra. Presidente, podíamos dar início à segunda parte, mas como geriu muito bem, os seus deputados também geriram muito bem os tempos, se quiser podemos fazer uma interrupção de 2 minutos, para podermos também... Com certeza, Sr. Deputado. Claro, Sr. Deputado... A única coisa que vou colocar depois aos outros grupos é, se quiserem inscrever também, disponham. Sr. Deputado Francisco César, faça favor. É muito rápido. Sim. Tem a ver com o modelo de transporte. Muito bem. Senhora Professora, muito rapidamente sobre a questão do modelo de transporte e que me preocupa, e tem a ver com, digamos, a sucessiva referência à empresa de transporte aéreo dos Açores, a SATA. A SATA faz, efetivamente, o transporte de carga entre o continente e a região autónoma dos Açores, mas não tem nenhuma obrigação legal de o fazer. E é, aliás, e vai contra, inclusive, o atual modelo de negócio das transportadoras aéreas. A maior parte das transportadoras aéreas não são, digamos, não têm aptidão para transporte de carga. As aeronaves não são tipicamente preparadas para isso, houve tempos em que sim. A própria empresa nacional, a TAP, deixou de o fazer. E às vezes parece que nós colocamos na empresa o ónus de ter que resolver este assunto quando não é esta a sua obrigação. No Interilhas é, porque ela, inclusive, tem obrigações de serviço público que recebe, em que há uma parte e tem uma componente de carga. Agora, o problema é que o modelo de transporte para os Açores, de carga, de correio, assenta num modelo que tem 30 ou 40 anos. Nada mudou. O que mudou foi a realidade. Hoje em dia as companhias aéreas não estão vocacionadas para isso. E, portanto, daí, e foi a pergunta que lhe fiz, que acabou por não responder, a ANACOM tem possibilidades de propor um novo modelo regulatório, ou à Assembleia ou ao próprio Governo Regional. E essa é a pergunta que lhe coloco, se não ponderam fazer isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à matéria dos transportes e do transporte aéreo de carga, ele é de facto um tema muito importante. Eu trazia à discussão a memória do saudoso secretário de Estado das Obras Públicas dos governos socialistas, Oliveira Martins, que se empenhava e muito propagandeava que estava a tratar de dar aos Açores um cargueiro aéreo para resolver o problema de carga. Pois, chegados a este ponto e na intervenção que me antecedeu, percebemos que, de facto, o Partido Socialista, quando foi Governo da República, foi incapaz de lançar o concurso e resolver esse problema. E o que se passa é que, neste momento,
O Governo da Aliança Democrática, aliás, por proposta do próprio grupo parlamentar do PSD, está a estudar os indicadores, o modelo de negócio e parece-nos, salvo melhor opinião, que a ANACOM não está especialmente vocacionada para modelos de transporte aéreo, mas estamos sempre disponíveis para abrir o âmbito e a intervenção da ANACOM também aos modelos de transporte aéreo, mas acho que esta é uma matéria prioritariamente do Governo da República, que está a fazê-lo por recomendação do PSD em sede de Orçamento do Estado e, de facto, nós acreditamos que vamos resolver aquilo que o Partido Socialista foi manifestamente incompetente e incapaz, e infelizmente não só nesta matéria de resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos em condições de devolver a palavra à Sra. Presidente para os esclarecimentos que tiver. Não, sobre a questão do transporte aéreo, acho que nós reconhecemos enquanto entidade reguladora, reconheço em particular enquanto cidadã, que o problema existe e que o modelo ou seja, que o modelo existente também não responde às necessidades atuais da população e ao aumento, sobretudo, ao crescimento do comércio eletrónico. Agora, realmente cabe ao Governo determinar as obrigações de serviço público no que respeita ao transporte aéreo, o que, no âmbito da coadjuvação, podemos sempre ajudar. A ANACOM, ao fim e ao cabo, acaba por ter alguma informação das reuniões que mantém regularmente, quer com o Governo Regional, quer com a Companhia Aérea, e que não, mas que também não nos cabe essa... Podemos fazer chegar essa informação enquanto uma sugestão da ANACOM, sim, mas não nos depois cabe, precisa de uma alteração legislativa que não é da nossa competência, mas sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados. Interromperíamos então os nossos trabalhos por uma pausa muito breve, a mesma uma pausa de 2-3 minutos, para retemperar e depois vamos retomar. A Sra. Presidente disponha também, Sim. que é sempre importante. Obrigada. É só para nós podermos descansar. Sim, esticar.